Nós estamos lendo o Evangelho de João, estamos no capítulo 20 e hoje vamos concentrar a nossa reflexão no versículo que vai de 11 até 18. Ele diz assim: Maria ficara fora, perto do túmulo, e chorava. Chorando, ela se inclinou para o túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no mesmo lugar onde o corpo de Jesus fora depositado, uma à cabeceira e outra aos pés. Mulher, disseram-lhe por que choras? Elas lhes respondeu: Tiraram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Enquanto falava, ela se voltou e viu Jesus que estava ali, mas que ela não sabia que era ele. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? Quem procuras? Mas ela, pensando que se tratava do jardineiro, disse-lhe: Senhor, se foste tu que o tirastes, dize-me onde pusestes e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. E ela se voltou e disse em hebraico: Raboni, o que significa mestre. Jesus lhe disse: Não me retenhas, pois eu ainda não subi para o meu Pai. Mas tu vai ter com os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é vosso Deus. Maria de Magdala veio, pois, anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e eis que ele me disse. Então vamos por um minuto voltar a nossa alma imaginativa para aquela cena e nos colocar ao lado de Maria Madalena, tentando sentir a atmosfera vivida no coração dela. Vamos respirar aquela atmosfera de alguém que sentia a ausência da presença daquele que trouxe para ela sentido, significado, propósito, a recordação de tudo isso. Vamos por um momento tentar imaginar primeiro o que ela sentiu quando chegou lá e viu o túmulo vazio. Ou seja, nem o corpo dele, tangível, estava mais lá. Como se isso anunciasse uma fenda de separação abismal. Nem o corpo dele estava mais lá. E vamos nos abrir para imaginar mesmo o estado em que aquela alma ficou, de ausência daquela presença que foi para ela essa experiência de completa reconexão com a sua própria essência. Não se tratava só de saudade de alguém, se tratava de perder a conexão com algo que trouxera sentido para tudo. E com esse sentimento vamos
nos abrir para, nos colocando imaginativamente ao lado de Maria Madalena, nos abrirmos para sentir o que aconteceu naquela alma quando ela ouviu da boca daquela pessoa que ela pensou que era um jardineiro, o nome falado do jeito como ela se reconhecia em hebraico. Ao qual ela imediatamente respondeu, também em hebraico, Raboni, que era a forma afetiva, amorosa de se referir ao mestre espiritual. É algo tão profundo e ao mesmo tempo tão visceral e tão inefável aquele encontro, que podemos colocar ele como foco da nossa contemplação, da nossa preparação contemplativa para esse retiro. Como se abríssemos nosso coração para ouvir o eco dessas duas falas, Mariam, Raboni. Dois nomes criando uma presença, uma ponte, criando um sentido para uma vida inteira que continuou sem a presença física, mas com a presença interna, a conexão pelo coração com Cristo Jesus. Que abençoado momento Maria Madalena deixou para todos nós na terra. Algo que é uma fonte viva para ativar em nosso coração esse sentimento de proximidade, de intimidade, de sede da presença do Cristo em nossas vidas. Vou convidar cada um de nós e aqueles que venham a ouvir essa reflexão posteriormente a parar um minuto e imaginar o Cristo falando o nosso nome. Se permita experimentar um pouco como você imagina que seria Ele falando o nosso nome e o nosso coração recebendo esse chamado. E deixar que aflua do nosso coração uma resposta que venha do mais íntimo do nosso coração. Raboni foi a forma como ela podia chamá-lo. E ali tinha um sentido, um propósito. E a nossa, qual seria a forma mais verdadeira de nós respondermos ao Cristo, nos abrindo para imaginá-lo chamando o nosso nome? Tenta buscar no lugar mais profundo do coração como você responderia a Ele. E contemple o que vem, tanto como você ouviria seu nome, quanto como você responderia a Ele.
Experimente na intimidade do seu coração até que você encontre a tonalidade, a melodia da sua resposta ao chamado do Cristo. E observe como fica o coração depois disso. E conte para ele o que aconteceu com seu coração quando você se permitiu imaginativamente ouvir o chamado e responder a ele. Conte para ele o que aconteceu. Se você sentiu alegria, se permitiu sua criança se expressar, se sentiu cerimônia, medo. Ele é a pessoa com quem a gente não precisa ter segredos, de modo algum. Ele vive para esperar o nosso sim, sabendo de todas as nossas dificuldades e limites. Então se permita experimentar-se diante dele e criar uma pequena trilha que torne esse caminho de proximidade mais pertinho do nosso coração. Maravilhoso momento de construir uma intimidade interna com Cristo para poder segredar com Ele os nossos anseios mais íntimos, os nossos limites mais difíceis e a nossa esperança profunda de que a vinda dele não foi em vão. Que este grande sacro ofício, que segundo Steiner não é o primeiro, é o quarto feito por ele, de vir até nós, na consciência da nossa época, 2000 anos atrás, não foi em vão. Que os rastros, as trilhas deixadas por ele no coração daqueles que conviveram com ele, nos tocam, nos chamam, nos convidam a dar passos na direção de um encontro mais íntimo, mais profundo com a presença dele em nossas vidas. Mestre Jesus, que pôde se abrir para receber o Cristo, passando por todos os desafios e até agonias contadas a nós por você mesmo no Horto das Oliveiras, que soam para nós humanos com um gesto tão delicado ao nível espiritual, de diminuir distâncias, de aproximar caminhos, de nos mostrar que é possível. Mestre Jesus, guia nossos passos em direção ao Cristo.
possamos aprender o caminho feito pela tua alma para ser capaz de receber a consciência crística no seu coração. Que esse caminho possa ser compreendido e palmilhado passo a passo por cada um de nós, humanidade. Que delicadeza suprema do nosso Pai eterno permitir que este caminho fosse ensinado a nós por Jesus de Nazaré, escolhido para receber o Cristo, a consciência solar que veio até nós. Que a vida e os ensinamentos, os passos dados por Jesus de Nazaré possam ser roteiros vivos para a nossa jornada em direção ao Cristo. Que possamos compreender que essa jornada é fruto de uma escolha livre de cada um de nós. E que o Cristo nos espera quando assim escolhermos colocar como centro das nossas vidas essa jornada. E essa jornada não significa se isolar do mundo, sair das nossas tarefas, na família, no trabalho, na sociedade, pelo contrário. Porque os desafios para isso aparecem exatamente nos lugares aonde o nosso destino nos levou a viver. É aí que encontraremos as oportunidades de darmos a cada dia pequenos passos em direção a essa liberdade suprema que é a criação dessa intimidade que Maria de Madalena, essa intimidade espiritual profunda que Maria Madalena nos mostrou com seus gestos. Acordar na madrugada de uma noite tenebrosa como foi a da crucificação, após a crucificação, com todos os perigos e ameaças no ar, e ir em busca do seu amado, para saber o que tinha se passado. Até então ela pensava só com o corpo dele. Que conexão profunda é essa? Abre, Pai, nossos corações para mergulhar nesses pequenos sinais. Que amor é esse que faz alguém, uma mulher, vencer o medo e levantar-se na madrugada para ver o que aconteceu com o corpo do seu mestre amado, mesmo com os perigos de ser presa, açoitada. Nessa pequena passagem tem algo muito profundo para ser desvelado
para cada um de nós. Que força é essa? De onde ela nasceu? Como é que ela foi construída na alma de Maria de Madalena? Desde o momento aonde ela, ao ouvir seu nome ser chamada a primeira vez, o reconheceu e permitiu que a convivência com a sua presença, nos pequenos detalhes da sua vida, fosse purificando o cálice da sua alma, para nesta hora brotar do seu coração essa prontidão amorosa frente ao Cristo. Cada pequeno gesto, um compêndio de ensinamentos. Dai-nos, Pai, um coração que se abra para compreender esses mistérios, que se abra para cultivar os passos que eles encerram de entrega, de verdade, de amor. Para que possamos, como Ele prometeu, recebermos a bênção da presença íntima dEle nas nossas vidas, guiando os nossos passos. Mestre Jesus, Cristo Jesus, aqui estamos com saudades do Teu amor e da Tua paz. Que assim seja.